você, nessa noite, abra a palavra de Deus comigo, no livro de Ruth. Palavra de Deus, livro de Ruth, capítulo 1. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Aleluia. Livro de Ruth, capítulo 1. Quero ler com você do verso 1 ao verso de número 17. Ruth, capítulo 1, verso 1 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. E um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe. Ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa Noemi, e o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com os 2 filhos. E eles tomaram para si esposa das mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa, e o nome da outra Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quilion também faleceram. E a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e marido. Então levantou-se ela com suas 2 noras para que pudesse retornar da terra de Moabe, pois ela havia ouvido na terra de Moabe como o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhes pão. Assim ela saiu do lugar onde estava, junto com as suas 2 noras, e elas puseram-se a caminho para retornar à terra de Judá. E Noemi disse às suas 2 noras: Ide, cada uma de vós, retornai para a casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com benevolência, como trataste os mortos e a mim. Que o Senhor vos conceda encontrar descanso, cada uma de vós na casa de seu marido. Então ela as beijou, e elas ergueram a sua voz e choraram. E elas lhe disseram: Certamente retornaremos contigo para o teu povo. E Noemi disse: Voltai-vos novamente, minhas filhas. Por que ireis comigo? Há ainda mais filhos em meu ventre, para que possam ser vossos maridos? Voltai-vos novamente, minhas filhas, segui vosso caminho, pois sou velha demais para ter um marido. Se eu dissesse: tenho esperança, se eu também tivesse marido nesta noite, e ainda tivesse filhos, vós aguardaríeis por eles até que estivessem crescidos? Guardai-vos-íeis para eles sem tomar marido? Não, minhas filhas. Por isso entristece muito, por isso me entristece muito que por vossa causa a mão do Senhor tenha saído contra mim. E elas ergueram a voz e voltaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, mas Ruth agarrou-se a ela. E ela disse: Eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Retoma tu após a tua cunhada. E Ruth disse: Não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois aonde fores irei eu, e onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que me faça assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Você pode dizer amém? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Espírito Santo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por quem o Senhor é.
Obrigado pela tua mão que sempre nos acompanhou. Tu és Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, também o nosso Deus. Te louvamos e te agradecemos por esta noite que o Senhor escreveu na história de nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, marca o nosso coração nessa noite, não nos deixando sair desse lugar da mesma forma como entramos. Fale o que precisa ser ministrado às nossas vidas. Não o que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir, para que a nossa alma encontre vida e vida em abundância em Ti. Por isso, ó Deus, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que a Sua vontade, somente a Sua vontade, seja confirmada em nós nessa noite, em nome de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Amém. Queridos, nós estamos falando de um período bíblico chamado o período dos juízes. Após Deus confirmar sobre Israel a sua promessa, dando a eles a terra prometida, dando a esse povo aquilo que ele havia prometido para Abraão, em Gênesis capítulo 12, através da vida de Moisés, através da vida de Josué, o povo de Deus toma posse da herança que havia sido prometida por Deus. E diante desta promessa, o povo se aloja, as terras são distribuídas. Josué então finaliza o processo de conquista daquela terra. E para isso, o tempo continua fluindo no meio de Israel, de forma que Josué morre. E depois que Josué morre, começa-se o período dos juízes. E o tempo dos juízes era um tempo onde não havia um líder em Israel, não havia um rei em Israel, havia a lei de Deus, mas o tempo dos juízes era o tempo em que cada um fazia aquilo que achava melhor, aquilo que no seu coração era mais correto fazer. E por isso muitas dessas pessoas esqueciam-se das promessas de Deus, esqueciam-se dos mandamentos de Deus e desobedeciam a sua palavra. Por muitas vezes o povo virava-se contra Deus, virava as costas para Deus, e ia atrás de deuses pagãos e de desobediência à palavra do Senhor. Deus permitia que o povo fosse afligido por causa da sua desobediência. Então, diante da aflição que o povo sofria, eles reconheciam Deus novamente, voltavam-se para Deus. No tempo dos juízes, Deus levanta alguns para livrar o povo da mão dos seus inimigos. Mas quando estava tudo bem, o povo voltava a pecar, o povo voltava a se afastar de Deus. E o que eu entendo não é que Deus pesava a mão sobre o seu povo, mas o povo saía debaixo da mão de Deus. E quando o povo saía debaixo da mão de Deus, se tornavam presas vulneráveis para os seus inimigos. Dessa feita, o tempo foi seguindo, a história foi sendo escrita, até chegarmos à história de Ruth, que é o livro que antecede o livro de 1 Samuel, aonde o profeta vai ungir o primeiro rei de Israel, chamado Saul. E aí então nós temos a era dos reis de Israel. No tempo dos juízes há essa história, e possivelmente a fome tomou conta do território de Belém, do território desse povo, da habitação desse povo. Provavelmente, a Bíblia não diz, mas provavelmente pela desobediência do povo a Deus. Belém no hebraico significa casa do pão, e é muito frustrante faltar pão na casa do pão.
E diante dessa circunstância, e a fome se instala na terra, que Elimeleque, juntamente com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, tomam uma decisão. Porque a fome é algo terrível, é algo avassalador. Existe um livro de um homem chamado Viktor Frankl, que foi um dos sobreviventes do Holocausto. Esse homem judeu, ele conta que no período em que eles estavam alojados como prisioneiros, observando a morte, observando a escravidão, observando pessoas sendo jogadas na câmara de gás, o assunto que predominava dentro dos alojamentos não era morte, não era família, mas era: vamos ter pão para comer, vamos ter comida para comer, porque a fome ela é destrutiva, avassaladora, e faz com que o ser humano tome atitudes impensadas por causa da fome. Moabe, os moabitas eram inimigos de Israel. Tanto os moabitas como os amonitas eram um povo que era inimigo de Israel. Moabe era o resultado do incesto de Ló com a sua filha mais velha, enquanto Amon era o resultado do incesto de Ló com a sua filha mais nova. Para se ter ideia da fúria desse povo contra Israel, mais tarde, no período dos reis, mais precisamente no período do reinado do rei Josafá, Moabe, Amon se unem juntamente com o povo do Monte Seir para destruir Jerusalém. Está escrito em 2 Crônicas capítulo 20 essa história. Então Amon, Moabe eram inimigos de Israel, e Deus havia deixado claro para que Israel não se misturasse com Moabe, por ser Moabe um povo inimigo de Israel. Só que ao contrário da palavra de Deus, Elimeleque toma a decisão de descer para Moabe. Diante da crise que se instala em Belém, Elimeleque com sua família decide deixar o lugar da promessa, deixar o lugar do propósito, deixar a terra que Deus havia dado a eles, para morar em uma região onde Deus não havia designado para eles. É fato que havia uma crise, e tem 3 atitudes que você pode tomar diante de uma crise. Primeiro, você fugir dela. Segundo, você se tornar refém dela. Terceiro, você usar a crise ao seu favor, entendendo que, como eu abri o culto dizendo que há um Deus que está presente em meio às nossas angústias, em nossas crises, e quando nós estivermos envolvidos em crise, sabermos que Ele nos ouve, que Ele nos escuta, aprendermos a suplicar pelo pão aquele que pode dar pão. Então, se você está vivendo numa crise, eu quero dizer para a tua vida nessa noite: fugir não é opção, ser refém não é opção, mas clamar ao dono do pão para que te dê pão é a melhor e mais sensata opção que você pode fazer. Elimeleque não pensou dessa forma, porque a Bíblia nos chama para viver por fé, e fé não é um tiro no escuro, fé é certeza e convicção. E o que Elimeleque faz é andar por vista, porque Moabe tinha pão, Moabe tinha sucesso, Moabe tinha sustentamento, mas não tinha a presença de Deus. E o que você precisa entender nessa noite é que o lugar da crise pode ser o melhor lugar quando se tem a presença de Deus. E anote uma coisa para você nunca mais esquecer: nem tudo que dá certo tem a aprovação de Deus.
tudo que tem sucesso tem a assinatura de Deus. É melhor ficar em Belém do que correr para Moabe. É melhor esperar pelo pão de Belém do que comer as migalhas de Moabe. É melhor permanecer em Belém e esperar o pão de Belém do que ter que cavar sepultura em Moabe. E o que acontece é que quando Elimeleque chega com a sua família em Moabe, a primeira sepultura é a dele. Porque uma escolha errada, fora do propósito de Deus, vai levar à morte. E o que Deus não quer é que você olhe por aquilo que está dando certo, mas para que você olhe para aquilo que já deu certo, que é a presença de Deus na sua vida. E a Bíblia me afirma, em Salmo 37, verso 25: já fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Há um Deus que cuida de você, que zela da sua história, que te assiste na crise. Moabe não é o teu lugar. Permaneça em Belém, na casa do pão, esperando pelo pão que vem de Deus. Quem está entendendo o mistério nessa noite, levanta a mão e dá glória a Deus. Quem está entendendo o recado de Deus nessa noite, levanta a mão e glorifica, porque pode até estar faltando pão na casa do pão, mas um dia voltará a ter pão na casa do pão. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo. Quem está sentindo? Quem está sentindo Deus aqui nessa noite? Aleluia. O nome Elimeleque significa Deus é meu rei no hebraico. Mas quando Deus é rei de alguém, essa pessoa ouve a voz do seu Senhor. E Elimeleque não fez isso. Ele desceu para o território dos seus inimigos. Ele foi iludido pelo sucesso dos inimigos. Ele foi iludido porque olhou, viu. Quando Abraão estava com Ló e já era impossível andar com Ló, Abraão disse: escolhe, porque se você for para a direita eu vou para a esquerda. Escolha. E a Bíblia diz que Ló escolheu as campinas do Jordão, tudo verdinho, tudo bonitinho, tudo top. E Ló disse: eu vou para cá. O que restou para Abraão? Do outro lado, deserto. Do outro lado, sequidão. Do outro lado, escassez. Enquanto Ló olhou para a campina verdejante, o que sobrou para Abraão foi o deserto causticante e a escassez. Só que Abraão não estava arraigado naquilo que podia ser visto, mas ele estava arraigado na promessa de Gênesis 12. Ah, meu querido, Elimeleque não precisava olhar para as campinas boas de Moabe, ele precisava olhar para a promessa do Deus vivo. Enquanto Ló foi para um lugar, Abraão foi para outro. E sabe o que Deus fala para Abraão? Abraão, o que sobrou para você? Areia. O que você está vendo quando você olha para o chão? Areia, grão de areia. E o que você vê quando você olha para o céu? Estrela. E Deus fala: conta a areia. Você pode contar? Não posso, Senhor, porque é muita coisa. Então olha para cima e conta a estrela. Dá conta? 1, 2, 3, 4, 5. Ih, Senhor, já perdi a conta porque são muitas. Pois é. Da quantidade de areia que você olha para baixo e vê,
e do número de estrelas que existe no céu, assim será a tua descendência. Será grande, poderosa, porque você não olhou para a aparência, você não olhou para a campina verdejante, você olhou para a minha promessa. Você carrega a minha promessa, e enquanto acreditar na promessa de Deus, a estrela e a areia será a quantidade da tua descendência. Do muito te farei pai de multidões. E se você permanecer fiel à palavra de Deus, assim será a bênção de Deus na sua vida. Oh, glória a Deus! Quem pode, faz alguma coisa para Ele. Aleluia! Recanta labachurianda labadaz. Morre Elimeleque, e tudo que pertencia a Elimeleque passa para os seus filhos. Seus filhos se casam com mulheres moabitas, o que a Bíblia também não autorizava. Malom e Quilion se casam com Orfa e com Ruth. E a Bíblia diz que depois que Elimeleque morreu, morreu também Malom e Quilion. Ficou as 3 viúvas em Moabe, terra estranha, sem nada, e agora desamparadas, porque os seus maridos morreram. Elimeleque morre, Malom e Quilion também morrem. Só que a única coisa que não morre chama-se promessa de Deus. A única coisa que não morre é o caminho de volta para casa. Porque a fidelidade de Deus não está condicionada à minha fidelidade. Ele é fiel mesmo se eu não for. Ele continua sendo Deus, mesmo se eu falhar. E a misericórdia de Deus é tão grande, que Ele dá oportunidade de voltar para casa. E a Bíblia diz que o que Deus fez em Belém foi algo tão poderoso, tão surreal, que a notícia chegou em Moabe. E ouviu-se em Moabe: Deus visitou seu povo em Belém. E em Belém está tendo fornalhas e fornalhas de pão. Deus se lembrou do seu povo. E agora eu quero chamar sua atenção, porque a palavra se lembrou que o texto usa não significa que Deus é acometido de uma falha de memória, como eu e você somos. Mas a palavra se lembrou no termo original hebraico significa: Deus mudou a forma de agir com seu povo. O Deus que tinha permitido a escassez vir, agora está dando abundância de pão para aqueles que permaneceram. E o que Deus faz em Belém, na casa do pão, é tão grande que a notícia chegou a Moabe. 80 quilômetros de distância. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus vai fazer na tua vida vai chegar lá no território de Moabe. Aquilo que Deus vai realizar na sua vida vai ser tão grande, que geograficamente não vai caber dentro da cidade que você mora. As pessoas vão ouvir de você fora daqui, e saber que há um Deus na tua vida, que zela pela palavra dEle. Eu vou profetizar, e quem tem fé para receber, isso vai acontecer ainda este semestre, para a glória de Deus. O que Deus vai fazer vai ser tão grande, que outras pessoas vão ouvir:
a bênção de Deus na casa daquela pessoa, a bênção de Deus na casa daquele homem e daquela mulher de Deus. Vai se ouvir que Deus te visitou com poder e graça. Aleluia, 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 pelos séculos dos séculos, aquele que tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe, seja engrandecido, seja a honra, seja ao que está sentado, vem comigo, diga: ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para, seja a honra, seja a honra e o poder. Noemi vai e toma a decisão de voltar para Belém. Orfa e Ruth decidem acompanhá-la. Só que quando Noemi diz para Ruth e para Orfa: volta para sua casa e para a casa de sua mãe, porque na cultura dos moabitas, quem mandava dentro de casa, quem era o cabeça dentro de casa, eram as mulheres, eram as mães. Ela diz também: volte para os seus deuses. O texto vai dizer que Orfa ouviu o conselho de sua sogra e voltou para a casa de suas mães e para os seus deuses. Mas Ruth se apegou a Noemi. A grande lição deste versículo são duas grandes lições que eu aprendo. A primeira, que tem gente que só está na nossa vida por interesse. Enquanto você tem alguma coisa para dar, tem amigo do teu lado. Mas quando você passa por crise, as órfãs saem de perto de você. A segunda lição é que tem amigos que são mais chegados que irmãos. E esses, mesmo em tempos de crise, você não tendo absolutamente nada para dar, são aqueles que permanecem com você até o fim. Ruth se apegou à sua sogra. O texto diz que ela agarrou e se apegou à sua sogra. E por causa disso, a Bíblia diz que houve uma conversão no coração de Ruth, porque ela não queria mais voltar para os seus deuses. Ela diz: o seu Deus é o meu Deus. Onde você deitar eu vou deitar, onde você morar eu vou morar, aonde você ser sepultada, eu serei sepultada. O seu Deus é o meu Deus a partir de agora. As duas voltam para Belém. E a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Quando Noemi chega em Belém, todo mundo conhecia Noemi, porque é cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E quando olharam para Noemi, viram a aparência apática e entristecida daquela mulher. E eles perguntam: não é essa Noemi? E Noemi responde: não me chame de Noemi, porque Noemi no hebraico significa doçura. E Noemi diz: Deus me afligiu, e por isso eu não devo chamar-se Noemi, doçura, mas me chama de Mara, de amarga.
A facilidade que eu e você temos de culpar a Deus por causa da consequência das nossas escolhas é muito grande. A gente é top 10 em dizer que Deus fez algo de ruim para nós, quando na verdade estamos colhendo os frutos da nossa escolha errada. A escolha de Elimeleque, de Noemi, de Malom e Quilion foi uma escolha tão errada, que ao voltar de Moabe para Belém, ela disse: eu não quero ser chamada de doce, eu quero ser chamada de amarga, porque a minha história é essa, de uma mulher que se tornou amargurada. Por isso que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: é melhor esperar o pão de Belém, porque se tivesse esperado o pão de Belém, estava vivo Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion. Só que agora Noemi está amargurada por causa da sua escolha errada. Sabe algo que eu e você precisamos aprender? É que da mesma forma como nós temos coragem de tomar decisões e escolhas erradas e caminhar pelos nossos próprios caminhos, também precisamos reconhecer quando nós erramos. E quando a consequência não é advinda de Deus, mas sim da escolha errada que eu fiz em desobedecer a palavra de Deus. Só que nós temos um Deus extremamente amoroso e misericordioso. E a Bíblia diz que Ruth, que agora está convertida, ela não decide ficar parada, vendo as coisas piorarem, mas ela toma a atitude de trabalhar e de correr atrás. Ela vai colher espigas nos campos. Era tempo da cega, era primavera. E algo que eu aprendo aqui nesse texto é que se eu e você dispomos a fazer aquilo que é possível para mudar a minha e a sua vida, Deus entra onde é impossível para reverter a tua escolha maldita em bênção. Porque para você pode até não ter jeito mais, mas ainda tem jeito para Deus. E se Deus está no negócio, aquilo que foi escolhido errado tem o poder de se tornar bênção e aprovado na sua vida. A Bíblia diz que Ruth foi para os campos, e ela cai justamente num campo de um homem chamado Boaz, parente de Elimeleque. Sem saber que estava na terra de Boaz, Ruth acha graça diante dos olhos de Boaz, que faz com que ela colha não as espigas que eram destinadas aos estrangeiros, porque estrangeiro em Israel não tinha muito privilégio. E além de não ter privilégio por ser estrangeiro, Ruth ainda era uma mulher, e ainda por cima viúva. Mas quando Boaz põe os olhos naquela jovem, ele sabe da história dela e de como ela se apegou à sua sogra Noemi. E a atitude boa de Ruth mexe com o coração de Boaz, e Boaz concede graça a Ruth e dá a ela espigas boas para levar para sua sogra. Se você ler o livro de Ruth, você vai encontrar que quando Noemi recebe Ruth, Ruth conta para ela tudo o que aconteceu e quem ela conheceu. E aquela que agora era amarga, vai louvar a Deus, porque por tantos campos que Ruth poderia colher as espigas, ela cai justamente no campo de Boaz. E sabe qual é o motivo de grande alegria para Noemi? É porque Boaz, por ser parente próximo, era um parente resgatador.
E em Levítico e em Deuteronômio, o parente resgatador poderia resgatar tudo que foi perdido daqueles que perderam posse, dinheiro, e restituir ao dono. Talvez você fez escolhas tão precipitadas e erradas na sua vida, que te levaram a percas irreparáveis. Talvez você fez escolhas erradas na sua vida, e Deus está semeando alguma coisa no coração de alguém, que você se tornou amargo pelas perdas, você se tornou amarga pelas consequências da sua escolha. Só que um dia, Jesus te conduziu pelo campo dele. Porque enquanto Boaz é o resgatador da família de Elimeleque, Jesus é o resgatador e restituidor da sua família e da sua história. E aquilo que você não pode comprar de volta, você não pode restituir para si, porque você perdeu por causa da sua escolha. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus é o maior resgatador de toda a história. E aquilo que você perdeu pela sua escolha e talvez desobediência, hoje Ele está aqui para resgatar e te devolver aquilo que você perdeu. Porque você não está em outro campo, senão no campo de Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que não apenas Boaz resgatou tudo que foi perdido de Elimeleque e restituiu a sua família, mas ele também se casou com Ruth, a estrangeira, a moabita, a idólatra, porque ela decidiu deixar Moabe para trás e viver para o Deus de Israel. A história minha e sua só muda quando nós deixarmos Moabe para trás. A nossa virada extraordinária só acontece quando sairmos de Moabe e partirmos para onde nunca deveríamos ter saído, a casa do pão. E deixa eu dizer uma coisa para você, e já encerro a mensagem. Nunca desista de Belém. Sabe o que é Belém para nós hoje? A igreja do Senhor. Por mais difícil que seja, por mais crise que você enfrente, nunca desista da casa do pão. Nunca desista do Deus que dá o pão. Porque a escassez dura um momento, mas a abundância é para sempre. Não cometa a escolha tola de ir para Moabe. Em outras palavras, não deixe a igreja por causa daquilo que está dando certo lá fora. Permaneça na casa da promessa. Permaneça no lugar da promessa. Belém é o lugar do pão, e logo vai ter pão de novo para você se fartar. Não desista de Belém. Não desista de Belém. Eu quero orar por você. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. 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 Coloque a mão no seu coração. Deixa eu profetizar algo na sua vida. Cantando. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei quão grande.